Estimado, gostou da banda, Estimado? Muito. Show, né? Show. Ah, banda Chapéu Preto, depois tu vai ver no Pinga Fogo, eles são de... Bom, Estimado, como é que você vê a UPA a nível geral? A UPA ela pode ser uma alternativa para buscar, para dar suporte para a unidade básica de saúde, para o plano de saúde da família. Ela tem por função tirar um pouco da demanda que vai para a emergência dos hospitais. Então acho que ela pode ter um papel a cumprir. Ela tem um custeio extremamente caro, né? Ou seja, ela vai exigir do município aí um aporte de recurso bastante... Vem recurso federal também? Vem muito pouco. Muito pouco. Né? Isso é mais uma daquelas coisas, né? Fica meio na promessa. Não, na verdade, eu não sei qual é o tamanho, porque tem UPA tipo 1, 2 e 3, né? Imagina pelo Porto de Rio do Sul, deve ser uma UPA tipo 2. O município vai ter que botar aí, eu imagino, pelo menos mais uns 300 mil reais por mês em cima. Existe contrapartida do Estado ou não? Em UPA não. Na UPA não. Em UPA não. O Estado está fora. Em UPA não. Não tem aporte de dinheiro do governo do Estado. E hoje há uma pressão de vários prefeitos, em função até do volume de recursos que tem, para que o Estado, de alguma forma, ajude no financiamento. A gente tem feito algumas discussões na Grande Florianópolis, mas muito em função da emergência dos nossos hospitais, né? Ou seja, nós queremos, que eu digo dos hospitais do Estado, né? O Estado quer diminuir o afluxo de pessoas da emergência dos nossos hospitais. Então, dos hospitais públicos do Estado. Então, essa é uma discussão que está sendo feita, mas a Prefeitura tem que se preparar para botar um bom dinheiro em cima. Eu queria voltar um pouquinho só, a gente falou do Samário, Tuporã, e passou muito batido, só falamos na quimioterapia que vai vir e vai ser lá no nosso hospital regional, onde o seu saudoso pai foi o grande padrinho, vamos dizer assim. O governo do Estado tem sido parceiro em várias oportunidades. Como é que estamos? Esse tempo atrás, uns meses atrás, havia um berreiro muito grande, que tinha um dinheiro que foi prometido, que não veio, depois acertaram as arestas. É sempre esse choro e sempre o governo tem que estar, mas o hospital é uma grande referência. Mas a discussão é parte do processo, né? Havia uma questão com relação à questão de produção extrateto, do que foi... do que considerava, o governo federal mudou de novo a forma de fazer o cálculo e chegamos a um consenso com relação a isso, com um forte investimento do governo do Estado na questão da oncologia. Então foi uma ação que conseguimos encaminhar, vai se viabilizar um novo serviço aqui na região, que acho que aproxima, né? Hoje a referência em oncologia de Rio do Sul, do Alto Vale, é ou Lages ou Florianópolis. Sem dúvida. Tá? Então, no CEPAM ou Lages, né? o Lages. Então você aproxima essas pessoas. Quer dizer, o câncer, né? Eu passei por isso, né? Vários passaram. É uma doença que debilita a pessoa, a família, ela cria toda... Agora, você obrigar as pessoas a um deslocamento tão grande para fazer o atendimento é ainda mais desumano. Então, eu acho que não é só o investimento, mas o hospital com isso passa a atender um serviço que paga bem, que vai ajudar nas contas do hospital também, mas mais do que isso, né? É essa aproximação do serviço das pessoas, é diminuir, claro que há muito tempo se discute a ambulancioterapia, eu ia né? tocar nesse aqui, ó, para lá. A ambulancioterapia, isso, vamos conseguir diminuir bastante isso, Estimado? A partir do momento, primeiro, que a gente começar a fazer cirurgias nos hospitais pequenos, muita gente não vai precisar se deslocar menos para ser atendido. E nós temos que discutir nos grandes serviços de referência, que cada grande região tem um serviço de referência, cada um dos serviços de referência. Então hoje, Rio do Sul já tem a cardiologia, tem a neurologia, vai passar a ter a oncologia. Eu acho que isso evita os deslocamentos, isso aproxima realmente das pessoas. Para o ano que vem, 2016, podemos Pro ano contar que com vem, pro ano que vem, certamente. Eu imagino que sim, não sei quanto tempo vai levar a obra, mas imagino eu que pro ano que vem, né, mais pro final do ano, naturalmente, né, Nery? Mas acho que pro ano que vem isso deve estar. Quando você falou da ambulancioterapia, que é realmente uma coisa que ambulância para tudo quanto é lado. Basta ir ali no hospital regional para ver, né? É só passar aí para ver. Existe também em Florianópolis, há muito tempo se usou muito mais isso como até um fator de angariar votos, de deputados construírem lá ou alugarem, principalmente alugar, uma casa que serve de albergue para as pessoas do interior, poder ficar um dia, 2 dias, que é muito bom para quem está lá, quem vai daqui lá precisa, mas que na verdade não deixava de ser um jogo político. Isso também está em desuso já ou ainda existe muita coisa em Florianópolis esse albergue político?
Eu desconheço que hoje, até porque hoje houve uma ação do Ministério Público com relação a isso. Acho que hoje eu não sei mais quem faz esse tipo de serviço hoje. Realmente porque era muito usado, né? Era. De fato era. Evidentemente, De fato era. que não vamos generalizar que não era por todos os deputados, mas tinha havia uns vários, espertinhos. havia vários que tinham. Estimado, essa situação de mais médicos, ou menos médicos, porque nós temos falta de médicos. Ninguém quer ir para o interior, porque é lá para o interior. Vem médico cubano, somos contra os cubanos, somos contra. Não somos, mas enfim, como é que você vê essa situação? Eu acho que a filosofia geral do programa, ou seja, que é o quê? Levar médico para o interior, ela é bem-vinda. Acho que isso é necessário. Né? Uma das dificuldades, até para os hospitais funcionarem, é a falta de alguns profissionais, e agora está vindo a nova fase, que é o mais especialidades. Eu acho que a discussão talvez, é a forma como algumas coisas foram feitas, ou seja, você trazer muitas vezes médicos de fora, de Cuba, com outro tipo de formação, sem talvez a devida preparação, e principalmente, que é o que talvez aquilo causou mais pressão da sociedade, e com razão, eu também algo que eu tenho as minhas restrições, é o fato do governo federal pagar para Cuba 12 mil reais pelo médico e ele receber 2.500, né? Essa conta, sacanagem, né? Essa conta que não fecha. Tá? Agora, você criar formas de fixar o profissional no interior é importante, de estimular os cursos de medicina é importante, e até de estimular a vinda de profissionais de fora para o Brasil, que possam trazer novas experiências, eu acho que também não é ruim, desde que seja feita com acompanhamento, desde que seja feito tendo certeza de que esses profissionais vão conhecer do sistema, ter uma formação condizente com a realidade brasileira. Eu acho que essa é a questão. Mas o que é, na minha opinião, discutível é o fato de como é que eu pago 10, 12 mil e ele recebe 2.500. Não tem lógica, é fora de... Estimados, essa conta não fecha, mas judicialização da saúde. A gente se vê que muitas pessoas são obrigadas a buscar via judicial algum amparo para ter um tratamento. Às vezes um tratamento extremamente caro, às vezes um tratamento não tão caro. A questão da judicialização e o volume de ações judiciais hoje que a saúde tem compõe um grande desafio. A gente estima o ano passado, 180 milhões de reais foram gastos em medicamento judicial, em procedimentos judiciais. 180 milhões. Esse ano vamos ultrapassar dos 200 milhões. Bom, se o orçamento da Secretaria de Saúde hoje é 2 bilhões de reais, né, nós temos 10% do nosso orçamento total. Se eu tirar aqui metade disso a folha de pagamento, então 20% do nosso orçamento vai ser gasto com um procedimento judicial para atender aí 16 mil pessoas, mais ou menos. Então, tu tens ações absolutamente banais, né? Ação para dar bolacha, ação para dar protetor solar de marca específica, uma série de coisas. Como tem ação de dar 1,5 milhão por ano. Isso, como tem. Eu vi no jornal uma matéria que você fez. Como tem procedimentos que custam 1,5 milhão de reais por ano. Eu acho que a grande questão é, primeiro, há procedimentos que ainda não têm eficácia comprovada, há procedimentos que não são ainda homologados no Brasil, e esses muitas vezes são, de alguma forma, acho que precisariam ter um critério técnico mais forte para serem concedidos. E o que nós temos que fazer... É canetada muito fácil? É isso que você acha? Porque eu acho que você, muitas vezes, se discute um novo procedimento, né, às vezes um nível, sem que ela tenha comprovada a sua eficiência. Agora, o Estado também tem que, de alguma forma, reduzir o custo dessas ações. Então, nós temos feito algumas ações, Nery, naquilo que a gente perde sistematicamente, por exemplo, de nós começarmos a comprar e oferecemos esse serviço nos hospitais próprios do Estado ou em hospitais parceiros a um custo muito mais barato. É o que acontece, por exemplo, com o remédio de degeneração macular, por exemplo, né? Que é uma ação que nós começamos agora e que, ao invés de pagar na ação judicial para a injeção ser feita por um profissional particular através de ação judicial, o Estado está assumindo isso e estamos fazendo isso hoje pela metade do preço que se fazia. Então, se eu sei que eu vou perder, por que continuar negando? Né? E por que não assumir o serviço e tentar fazer isso de forma programada, planejada, a um custo menor? Ou seja, nós não vamos reduzir o volume de ações judiciais. Eu acho que elas têm que custar menos. E algumas ações podem ser feitas para também fazer elas custarem menos. Estimado, para nós encerrar e irmos ao pinga-fogo, 2 perguntinhas. A mudança do plano de saúde, que não foi na sua época, do servidor público,
Né? Mas que hoje está consolidado, mas hoje está consolidado e acho que hoje presta um bom serviço. Melhorou em relação o plano melhorou. Eu particularmente não ouço mais reclamação com relação a isso. No começo trouxe muita dúvida e é natural numa mudança como essa. Não é gerido lá pela Secretaria de Saúde, mas falo também pelo governo, mas hoje acho que o plano está absolutamente consolidado e atende bem os interesses do servidor público do Estado. A gente lá no começo falou e passou batido o PAC, que eu vi numa entrevista sua também, correu os jornais durante a semana, que o governo federal, 600 milhões para obras. Essas obras em Santa Catarina, onde é que é? São ampliações, São ampliações de hospitais, construção de novos hospitais praticamente. Nós temos desde o Hospital Teresa Ramos em Lages, o Hospital São Paulo em Xanxerê, o Hospital de Chapecó, o Hospital Marieta em Itajaí. Parte possivelmente do recurso aqui do Hospital Regional Alto Vale da Oncologia vai sair também do pacto, a questão de equipamentos, enfim, há um grande volume de interiorização, que são esses 1.200 leitos que eu falei que estão hoje em construção no Estado. Estimado. São 600 milhões de reais que estão sendo investidos. Estimado, passou batido, sou obrigado a te perguntar. Você foi prefeito 2 vezes, deputado estadual, hoje deputado federal, licenciado para ser, evidentemente, quando se licenciou, o povo cobra um pouco. Eu voltei para ser deputado. Mas você tem um nome forte. Kleino Bing é um nome forte. Esse futuro lá na frente, só o tempo dirá, estimado? Só o tempo dirá. Eu acho que a gente precisa... O que é necessário é trabalhar. Eu sempre fui contra ficar discutindo política 100% do tempo. Acho que o meu objetivo hoje é trabalhar, é poder dar resultado para a sociedade como secretário de saúde, e acredito que aquilo que vem depois vem fazendo um trabalho que a gente faz, só isso. Estimado, pinga fogo, estimados! Pinga fogo, pinga fogo. Estimado, liberação do aborto. Sou contra. SAMU, precisa de socorro? O SAMU de Santa Catarina é, sem dúvida alguma, o melhor SAMU do Brasil, é o único que é estadual. Temos alguns ajustes a fazer, mas é um bom serviço. A saúde no Brasil. Precisa de uma grande mobilização da sociedade. Pronto-socorro. Eu acho que pronto-socorro, um desafio, vamos dizer assim, né? É um desafio. É um desafio, né? Até para a questão da dificuldade da atenção básica. Sucesso na política. Trabalho. E um político daquele que não é familiar, que você tem, senão, esse, dentro do meu pai, foi o cara. Eu acho que se eu fosse, eu acho que tem em situações diferentes, mas há duas pessoas que exercitaram a arte da política de forma muito forte, da liderança na vida pública, num momento extremamente difícil, que foi durante a Segunda Guerra Mundial, cada um dos seus países, que foi o presidente Roosevelt nos Estados Unidos, o único homem a ser 4 vezes presidente dos Estados Unidos, o cara que revolucionou o seu país num momento extremamente difícil da depressão, e o Churchill, que tinha uma capacidade de liderança incrível para unir um país em torno de uma ideia, né? Não vamos esquecer a situação da guerra em si, mas essa capacidade de unir o país em torno de uma ideia. Acho que eles são grandes paradigmas aí na história recente da boa política, da verdadeira liderança. O que mais o João Paulo Kleino Bing repudia num político? O não servir ao seu povo, não servir à sua gente. E o que mais tu admira num político? O oposto disso, a capacidade de servir de forma verdadeira. Estimado, muito obrigado por ter vindo. Obrigado. A saúde sempre depende dos governos. E o João Paulo, político, governante, está aí a serviço da sociedade catarinense. Banda Chapéu Preto. E o pulso ainda pulsa. E o pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia.